Olá, estamos novamente reunidos para mais um episódio da websérie Direito do Idoso. Hoje com a participação da doutora Tânia Baracon. A doutora Tânia Baracon é egressa da Universidade Católica de Petrópolis, advogada militante na área de saúde e consumidor. Tudo bem, doutora Tânia? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Hoje, o nosso tema do nosso encontro, né? Nós selecionamos aqui 5 questões, nossa temática é planos de saúde, e selecionamos 5 questões, 5 perguntas que devem ser realizadas no momento da contratação. Não é isso, doutora Tânia? Doutora Tânia hoje Sim, vai trazer esses esclarecimentos, né? Para que nós precisamos ser mais cuidadosos no momento da contratação. E, portanto, essas 5 perguntas são perguntas essenciais. Doutora Tânia, e para a gente iniciar, então, que tipo de plano eu posso contratar? Como é que funciona a questão do plano de saúde? bom, aqui é o plano de saúde, ele tem dois tipos de contrato, que é o individual e o coletivo. O Sim. individual é o definido que é contratado por um consumidor e sua respectiva família. E o plano definido como coletivo é quando é contratado por uma empresa, sindicato ou associação ao qual o consumidor é filiado. Uhum. Então, assim, para o idoso, é muito importante ele, quando for fazer a contratação, ter certeza de qual plano ele está contratando. Que Sim. normalmente, se ele não já tiver um plano, ele vai contratar um plano individual para Uhum. ele e para seus familiares. Certo. Agora, e com Certo? relação a essas coberturas, doutora Tânia? Ele vai contratar o plano e, no primeiro momento, ele vai verificar se esse plano é individual ou se esse plano, como a senhora colocou, é um plano do tipo empresarial, né? E aí, quais seriam as coberturas do plano? Tanto o plano individual quanto o plano empresarial têm as mesmas coberturas? Como é que funciona a questão da cobertura no plano? É, desculpa. A cobertura dos planos, normalmente, tanto do individual quanto do empresarial, você pode encontrar contratos com as mesmas coberturas. E o que acontece? Você pode ter uma cobertura que seja ambulatorial, que seria só para consulta, incluindo o pré-natal, exames e sem internação, com Uhum. cirurgia, mas sem internação. Tem o hospitalar, que tem a parte de internação. E tem o ambulatorial mais hospitalar, com ou sem os serviços de obstetrícia. Ou tem o que se usa hoje, que vamos dizer assim, seria o padrão das operadoras, é o plano referência, que ele abarca todos os serviços que eu acabei de citar. Vai ter o ambulatorial, vai ter o hospitalar, vai ter o ambulatorial mais hospitalar, então ele abarca tudo, a obstetrícia abarca tudo. Uhum. Hoje, o plano padrão das operadoras é esse chamado de plano referência. Uhum. Ele Mas, cobre todos. sim, mas se não for esse plano referência, então eu percebo que essa distinção, né, entre planos, entre coberturas, perdão, essa distinção entre coberturas, ela é importante, porque eu posso estar imaginando que eu estou contratando, né, acredito que eu estou contratando um plano que me dê direito à internação hospitalar. E pode ser que eu não esteja contratando esse plano, é essa a questão? Explica para a gente, doutora Sim, Tânia, porque eu posso estar contratando um ambulatorial. Então, como é que funciona essa questão? isso é muito importante esclarecer antes de contratar o plano. É ter certeza de qual cobertura você vai ter. E o que acontece? Para a pessoa, o ideal para ela analisar qual tipo de plano vai ser para ela, ela tem que ter na cabeça o seguinte: quanto maior for a cobertura, vamos dizer assim, mais rica for a cobertura, maior vai ser o valor da mensalidade. Isso Uhum, aí não tem como se fugir. O uhum, gasto vai ser maior. Mas o fundamental é que a pessoa avalie as suas necessidades. Que tipo de plano
querer para mim. Eu tenho que levar em consideração a minha idade, os meus hábitos, o meu histórico de saúde, que isso é muito importante, né? Então, assim, eu vou ver, eu preciso de um plano no momento. Sou jovem, preciso de um plano só ambulatorial. Vou contratar um plano só com cobertura ambulatorial. Com o passar dos anos, a gente vai começando a ter uns probleminhas de saúde, o histórico da gente muda, né? Então, aí sim, é importante a gente ter esse plano referência, porque ele abarca tudo, ele abarca exames. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa contrata um que é só para consultas e exames. Acontece o imprevisto, precisa de uma cirurgia. O plano não vai cobrir aquela cirurgia. Então, a pessoa vai ficar numa situação complicada, ela vai ter que custear aquela cirurgia. Então, o ideal, se a pessoa tiver condições financeiras, é a contratação do plano referência, para ter todo esse tipo de cobertura. Esse esclarecimento é muito importante, porque, na realidade, o plano de saúde é um produto que você deve estar atento para exatamente a cobertura, né? Será que eu preciso de um plano com uma cobertura hospitalar ou somente ambulatorial? Aqui no núcleo, nós recebemos muitos idosos que contratam os planos, mas observando só o valor da mensalidade. Quanto que ele vai pagar, né? Não é assim, doutora Tânia? Quanto que ele vai pagar mensalmente, né? E normalmente, enfim, na hora de contratar esse plano, ele não recebe os esclarecimentos necessários. Então, no momento de utilizar, ele acredita, não, eu tenho um plano de saúde e eu vou me valer do meu plano de saúde. E aí tem a negativa do plano de saúde, porque não é possível, por exemplo, uma internação hospitalar. Então, esse esclarecimento é extremamente relevante, né? E com relação Sim, a Não, senhora quer desculpa. complementar? Com relação à cobertura, você tem planos de operadoras que tem até a parte odontológica. E, às vezes, a pessoa contrata com serviço odontológico, mas nunca utiliza. Então, tem que, na hora de contratar, ter certeza, será que eu preciso da parte odontológica ou não? Porque isso vai encarecer na mensalidade. Então, assim, todo serviço que a gente contrata, a gente tem a contrapartida da mensalidade. Sim. Né? Porque assim, a pessoa, eu vou contratar. Não pode esquecer que a operadora tem obrigação e o usuário também tem a obrigação dele. Ele não tem só direito, ele tem a obrigação de estar ali todo mês pagando a prestaçãozinha dele direitinho para poder usar o plano de uma forma correta. Então, isso Agora, é muito importante. A senhora colocou essa questão de que a mensalidade ela vai encarecendo, né? Considerando a cobertura. Uma questão recorrente, né, nos atendimentos com os idosos é a situação a internação, né, ter direito ao quarto individual ou enfermaria, né, a questão da hotelaria. A senhora poderia explicar, há realmente necessidade do idoso contratar um plano com que o quarto seja individual ou, né, vai realmente encarecer? O que a senhora poderia nos trazer em relação a essa questão? A parte de hotelaria, realmente, existem as diferenças, né? Você vai ter o quarto individual e vai ter enfermaria, que normalmente são enfermarias duplas. No caso do idoso, assim, no meu ponto de vista, se a pessoa tem condições de pagar um quarto individual, ótimo, ela vai ter mais privacidade, tudo direitinho. Mas, como a minha experiência que eu tive com o meu pai, que era idoso, que o plano de saúde dele era enfermaria dupla, nós nunca tivemos problema com isso, porque eles têm direito ao acompanhante. A partir dos 60 anos, a pessoa tem direito a um acompanhante. Então, ele nunca vai estar desassistido totalmente, ele vai estar sempre acompanhado. Então, assim, não é o fato de ele estar no quarto individual, porque o pessoal assim, eu vou contratar um quarto individual porque eu vou ter direito a acompanhante.
né? Ele Não é. está no quarto individual, ele vai ter direito ao acompanhante. Não necessariamente. Então, o que acontece? A enfermaria dupla oferece, assim, em questões de comodidade, é um pouco mais restrito, né? Uhum. Mas ele tem um acompanhamento 24 horas por dia. Ele pode ter seu acompanhante direitinho, sem problema algum, e sem onerar a sua mensalidade por estar pagando um plano individual ao invés de um de enfermaria. Então, Uhum. assim, isso também é uma coisa que o idoso tem que levar em consideração. Será que Uhum. eu preciso pagar um quarto individual? Uhum. Não necessariamente, vai depender muito da situação financeira do idoso, Sim, né? sim. Mas É porque, na eu verdade, como o nosso propósito hoje, né, seria justamente esclarecer, né, essas questões que surgem no sim, momento da contratação, pode ser um fator que ele observe para tomar a decisão de contratação ou não daquele plano. Então, é sim, bom que se esclareça que, obviamente, como a doutora Tânia coloca, se houver condições financeiras, né? Não, eu entendo que vou ter mais privacidade, mas isso não significa que ele vai estar desacompanhado. Isso é uma não. prerrogativa legal, não é isso, doutora Tânia? E O idoso ativa tem direito a acompanhante, tem, independentemente da enfermaria, de ser acomodação em enfermaria, correto? isso está previsto no Estatuto do Idoso, é um direito que o idoso tem. E tem, aí as pessoas ficam justamente assim, eu vou ficar desassistido, se eu tiver numa acomodação, num quarto individual, eu vou ser melhor atendido. Não, ele vai ter o mesmo atendimento da equipe Uhum, médica, independente da acomodação que ele esteja. uhum, Entendeu? Então, uhum. isso é importante, porque hoje a gente tem que pensar em todos os pontos, porque tudo onera, É né? verdade. Para o idoso, ele tem que ser bem assistido, porque senão vai acabar onerando e sem necessidade. Uhum. Não tem necessidade. Por falar em onerar, né? Onerar o valor da mensalidade. Existem alguns planos que são planos regionais e outros têm cobertura nacional. Isso. Aquele plano que tem cobertura nacional teria uma mensalidade superior àqueles que têm uma cobertura regional. O Com idoso, né? certeza. Hoje nós estamos aqui falando para os idosos, o idoso ele deve prestar atenção nessa questão, se ele está contratando a cobertura regional ou nacional. Qual é a diferença, doutora Tânia? A cobertura regional, vamos dizer, eu sou de Petrópolis, vou contratar um plano de saúde regional. Então, vou ter cobertura para a minha região, para Uhum, Petrópolis. uhum, Emergência, eu posso ser atendida em qualquer estado, para uhum, emergência, né? certo. Agora, para meu tratamento normal, para uma internação, exames, ele vai ser todo direcionado para Petrópolis. Se eu fizer um de abrangência nacional, eu vou ser atendido em qualquer parte do país. É o que a gente chama de área geográfica. Então, isso é uma outra coisa que o idoso, quando for contratar, ele tem que prestar atenção qual é a área geográfica de abrangência do contrato que ele está fazendo. Porque o que acontece? O nacional é bom, com certeza, mas a mensalidade também vai ser elevada. Legal. E o que acontece? Se um idoso que vou te citar o exemplo do meu pai, né? Uhum, Meu pai era um idoso que só vivia em Petrópolis. Para que eu ia fazer um plano para ele com cobertura nacional? sim, Ele não só desnecessário. vivia em Petrópolis. Então, quer dizer, ia onerar os gastos mensais dele sem necessidade. Então, o regional era suficiente para atender as necessidades dele. Então, isso é um ponto também muito importante na hora da contratação. Uhum. Ver a abrangência, a cobertura. A senhora colocou, eu vou trazer um exemplo até para que os idosos fiquem mais tranquilos em relação a essa questão. Moro em Petrópolis, tenho um plano de saúde, resido aqui, faço meu tratamento aqui. Mas a minha filha mora no Rio Grande do Sul, mora em Sim, Fortaleza, enfim, mora em outro estado.
e aí eu vou lá visitá-la, vou passar as festas e me sinto mal, preciso de um atendimento. Independente do meu plano ser regional, eu queria que a senhora destacasse essa questão. Posso ficar tranquila que eu vou receber o atendimento. É assim que funciona, doutora? Sim, a emergência. Agora, Uhum, se você precisar se o idoso precisar de uma internação, não. Aí uhum. teria que estar na sua cidade de contratação. Então, Entendeu? se Ele esse passou idoso mal, ele pode procurar emergência. Sim, mas se Isso esse ele vai ter idoso, atendimento. ele precisa fazer uma cirurgia, seguindo o seu tratamento, então ele vai ficar na cidade da contratação, né? O plano é Isso, regional e aí ele vai sim, receber o atendimento aqui na região, né? Na qual, onde ele contratou o plano. isso. Agora, outra questão, né, que nós pensamos aqui é em relação à carência, né? Porque Sim, nós já vimos aqui que no momento da contratação é preciso verificar se o plano é individual ou empresarial. Qual é a sim. cobertura oferecida, né? Se a cobertura é hospitalar, se o plano, né, oferece uma cobertura ambulatorial ou se estamos falando de um plano referência. Com relação à rede credenciada, também já colocamos aqui, né, que precisamos Uhum. verificar se é nacional ou regional. Agora, e a questão da carência? Como funciona a carência dos planos de saúde? Porque algumas pessoas, olha, eu fiz o plano e estão me negando a realização da cirurgia, eu não posso fazer tal exame. O que significa carência? Explica para a gente o que é carência no contrato de plano de saúde. O que acontece? A carência, ela vem prevista em contrato, tá? Uhum, E existem dois tipos de carência, que é a carência contratual e a carência por pré-existência. Então, o que uhum, acontece? A carência contratual, ela começa a contar o prazo entre a assinatura do contrato e a efetiva possibilidade de uso dos serviços. uhum, Isso quer dizer o quê? Vamos dizer, eu fiz o plano de saúde hoje e sexta-feira, hoje quarta-feira, na sexta-feira eu me sinto mal e vou ao hospital da rede credenciada do meu plano. uhum, Eles vão me atender, porque eu teria uma carência de 24 horas para casos de urgência. Então, eu assinei na quarta, passou a quinta, 24 horas, na sexta eu vou e vou ser atendido. Então, uhum, essa é a carência para atendimentos de urgência e emergência. Aí vem a carência, isso tudo está lá no contrato, uhum. firmado no contrato, bonitinho, explicando. Tem carência para casos de parto, que são 300 dias. Tem para os Mas demais casos, para deixa eu cirurgia. aproveitar esse exemplo, né, que a senhora colocou agora. Passei mal, mas já tinha passado 24 horas da contratação, eu posso me dirigir à rede hospitalar, né, que é credenciada ao plano, e vou ser atendida. Mas aí eu fui atendida e o médico disse: olha, você precisa passar por um procedimento cirúrgico, né? Vamos imaginar que, olha, preciso fazer uma cirurgia, mas eu contratei o plano na quarta-feira, eu já tenho direito de realizar essa cirurgia, doutora? Vai depender do tipo da cirurgia, se é de um problema que a pessoa já tinha, que aí nós vamos entrar na carência da pré-existência, ou se é uma cirurgia de urgência. Se Uhum, for uma cirurgia de urgência, o plano tem que autorizar. uhum. E qual Porque é a diferença para essa questão da se for uma pré-existência, cirurgia de urgência ou uma cirurgia de pré-existência? O que o que seria a questão acontece? da pré-existência? A pré-existência, quando você vai contratar um plano de saúde, você preenche uma declaração de saúde, Uhum, onde eles vêm perguntando: você tem problema cardíaco? Sim ou não? Você tem problema de joelho? Sim ou não? Vem várias perguntas. Se você é diabético, você vai elencando várias perguntas ali. O que acontece? Essa declaração de saúde é muito importante. Tem pessoas que acham: marca tudo não. uhum, Marca tudo não, isso não tem problema não.
Só que não é bem assim. O não ali tem que ser um não com certeza. Uhum. Por quê? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu tenho artrose nos 2 joelhos. Então, Certo. quando eu contratei o plano de saúde, eu coloquei lá artrose nos 2 joelhos. O que acontece? As pessoas acham que o plano não vai investigar o seu histórico de saúde. E o plano investiga. Se eu Uhum. tivesse omitido essa informação e tivesse seguido lá, não, vou colocar, não, e vai ficar por isso mesmo. Em 2014, eu tive que fazer uma cirurgia e tive que Uhum. colocar uma prótese no joelho. Uhum. Uhum. Se eu tivesse omitido essa informação, o plano teria pego essa minha omissão e não teria autorizado a minha cirurgia. Eu Ah. entraria no que se chama de carência de pré-existência. Eu teria que ficar 24 meses Uhum. aguardando para poder fazer a cirurgia. Então, Uhum. na hora de preencher a declaração de saúde, é muito importante não omitir nenhuma enfermidade que a pessoa já tenha com ela, né? Já seja existente. Porque Uhum. mais para frente, se ela precisar de uma cirurgia e estiver, e for uma cirurgia eletiva, ou eletiva no caso, né? De urgência não, mas eletiva. Eletiva é quando a pessoa tem o problema, vai fazer a cirurgia, mas não é aquela urgência É de fazer o programada, procedimento. né? Essa cirurgia a gente pode programar, né? Isso. Por exemplo, A que eu eu tenho que fazer uma cirurgia para retirada da minha vesícula, mas eu tenho como programar o dia, o horário, né? O fiz, médico, né? Que é é que diferente. Passei mal, tive um problema de vesícula e vou imediatamente para o hospital e faço a cirurgia como a senhora de colocou, urgência. né? De urgência. De urgência. Uhum, Então, quer uhum. dizer, no meu caso, a minha foi eletiva, foi tudo programado, tudo direitinho. Isso porque eu estava com a minha declaração de saúde toda certinha. Mas, se eu tivesse omitido essa informação, eu não conseguiria autorização do plano de saúde para fazer cirurgia e teria que aguardar 24 meses contados da data que eu fiz a assinatura do meu contrato para poder fazer o procedimento. Então, assim, a declaração de saúde é de suma importância preencher com veracidade, contar a verdade, mesmo que a pessoa não se sinta muito à vontade, mas tem que Uhum. colocar tudo direitinho. Em regra, as doenças pré-existentes, a senhora poderia exemplificar? Diabetes é uma doença pré-existente, né? Então, se eu for Sim, já diabética, eu devo lançar nessa declaração de saúde que eu sou diabética. Hipertensão também seria o caso, né? hipertensão, Uhum, problemas cardíacos, miopia, que as pessoas uhum, acham, não, mas eu não vou colocar miopia, mas a minha miopia é fraquinha, uhum, zero não sei quando, não importa. A uhum, pessoa tem aquela deficiência, tem que colocar. Tem que uhum, colocar que na hora que surge um problema, já está ali, e mesmo no caso, surgindo o problema, você entrando com pedido de cirurgia, o plano vai levantar o seu histórico de saúde todinho. A operadora de plano de saúde levanta o teu histórico todinho para ver se realmente aquilo já existia e se uhum. realmente o procedimento tem que ser feito, se a utilização de, vamos dizer, de prótese, órtese, o material que for necessário para a cirurgia, se Sim. realmente aquilo é necessário. Então, assim, não é muito sério. Então, eu acho que a gente está A lidando gente com a saúde. utiliza, sim, a gente utiliza uma expressão remissão quando a pessoa foi diagnosticada com tumor maligno, né? Teve câncer, mas fez a cirurgia, retirou, enfim, superou aquela fase e ela diz: estou curada, mas me parece que, de uma forma médica, eles colocam que há uma remissão da doença, né? A doença está suspensa, né? Eu devo É, também colocar e informar na minha declaração de saúde essa questão, certo? com certeza, porque você está com uma remissão, mas pode haver o que os médicos também chamam de recidiva. É a Uhum, volta da enfermidade, ou no mesmo local, ou em local diferente, né? Vamos dizer, eu estava com câncer de mama.
Uhum. E tal, estou na fase de remissão. Ele pode voltar em outra parte do meu corpo, ele pode voltar nos ossos, pode voltar no cérebro, pode voltar no estômago. Então, quer dizer, é uma recidiva, não no mesmo, do mesmo câncer, mas é uma recidiva. Então, isso é muito importante a pessoa colocar, mesmo estando em fase de remissão. Doutora, e no momento da contratação, né? Eu tenho uma doença pré-existente. Isso pode ser um motivo para que a operadora se negue a contratar comigo? Ela pode se negar a contratar? Eu digo, olha, preenchi a minha declaração de saúde, né? Sendo verdadeira, né? Colocando ali, né? Toda a questão do meu histórico médico, eles podem se negar. Como é que funciona essa questão? Ou existe alguma possibilidade de eu contratar ainda esse plano, ainda que eu tenha doença pré-existente? Sim, o plano ele não pode nem limitar e nem discriminar qualquer pessoa que queira fazer uma contratação do plano de saúde. Uhum, Independente de eu ter uma enfermidade pré-existente ou eu ter alguma deficiência física, né? Que às vezes a pessoa tem uma deficiência física, o plano não pode se negar a contratar, a uhum, fornecer o plano a formalizar o contrato de plano de saúde. uhum, Não pode nem limitar e nem discriminar quem uhum, for procurar para fazer a contratação da operadora. Caso isso ocorra, nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, conhecida como ANS, que tem o canal que as pessoas podem consultar, podem abrir reclamação, caso vá contratar um plano de saúde e a operadora se negue por uhum. a pessoa ter alguma enfermidade pré-existente, uma doença pré-existente, ou ser deficiente físico, pode reclamar com a ANS que eles vão abrir um processo. E muito importante também, quando for contratar, antes de contratar, pedir à operadora de plano de saúde o registro dela junto à ANS. Ah, é Que aí você verdade, doutora. vai no Uhum, site da. Isso é muito importante. Antes de contratar, eu fui, peguei todas as informações. Vi carência, vi abrangência, vi que tipo de plano que eu quero contratar, cobertura, tudo bonitinho. uhum, Você poderia me passar o registro da operadora de vocês junto à ANS? Porque com esse registro, a pessoa acessa o site da ANS, joga o registro, e aí, com essa busca, ela vai saber como essa operadora está no ranking de uhum, operadoras de plano de saúde, se é uma operadora que fornece o serviço bem, né, para os uhum. seus usuários, se ela tem muitas reclamações, Ou porque até dependendo se, você se está ativa, né, doutora? Porque existem sim, alguns planos que não têm mais autorização para comercializar, né? E tem, continuam aí com isso é muito corretor. Isso é importante, esse é um muito esclarecimento importante. muito importante. Agora, a senhora colocou que existe, né? Eu tenho que tomar todos esses cuidados no momento da contratação, mas eu já contratei o plano e eu quero mudar de plano. Eu posso, a gente faz portabilidade de plano de saúde, né? Eu posso carregar o meu plano de saúde para outra operadora? Porque, assim, Pode. vou colocar uma situação pontual que acontece aqui no núcleo. Alguns idosos, e tem a ver com a questão que a gente vai, gostaria que a senhora também colocasse da rede credenciada, né? O idoso ele Uhum. está acostumado, então, ele já estabeleceu a confiança com aquele determinado médico da determinada especialidade, por exemplo, um cardiologista. E aí, Sim. de repente, ele tem a notícia que aquele cardiologista não é mais credenciado, que ele se afastou, né, daquela operadora de Uhum. plano de saúde. Obviamente que vão ter outros cardiologistas, mas ela diz assim: não, agora o meu cardiologista está lá no tal plano. Ela pode ir para o outro plano? Existe a possibilidade da portabilidade? E já vou colocar uma Existe. outra questão, que aí a senhora desenvolve para a gente.
primeiro, se eu posso fazer essa portabilidade e a questão da rede credenciada. Se eu tiver um plano de saúde, eu tenho que me valer só daqueles laboratórios e somente daqueles médicos? Ou será que existe a opção de eu consultar em outro médico e buscar o reembolso? Como é que funciona, doutora Ana? Bom, com relação à portabilidade, portabilidade você pode fazer. O que é portar? Você vai portar a carência, tá? Uhum. Então, assim, eu tenho um plano de saúde com uma operadora e quero ir para uma outra operadora. O que eu vou fazer de portabilidade aí? Eu porto a minha carência. Então, é como se dizer assim, a outra operadora vai comprar a minha carência. Tá? Então, eu tenho plano de saúde, mudo de operadora sem ter que cumprir novas carências. A única coisa é que, para eu fazer essa portabilidade, eu tenho que ter pelo menos 2 anos de plano de saúde com a operadora que eu estou. Então, se eu tenho já 2 anos, eu posso mudar para uma outra operadora, carregando as minhas carências. Então, aquelas carências que a gente falou antes, 24 horas, 180 dias, 300 dias e tal. Eu vou carregando isso daí, eu não vou ter que cumprir carência, ok? Então, isso é importante. O que a gente porta é a carência. E, tipo assim, eu assinei o contrato, fiz a carência lá, tenho 2 anos, mudei de operadora. Se eu descubro que eu tenho uma lesão, uma doença, depois que eu assinei o primeiro contrato, tá? Eu tenho uma operadora hoje, cumpri os meus 2 anos e quero mudar. Mas, se eu adquirir uma doença ou uma lesão depois que eu assinei esse meu primeiro contrato, eu tenho que esperar 3 anos para poder mudar de operadora. Então, ao invés de Então, ser 2, tem que ser aqueles 3 exemplos que anos. nós tínhamos colocado aqui, para ficar bem claro para aqueles que nos escutam no momento. Contratei o plano, né? Por uma medida de, né? Não, vou cuidar da minha saúde, preciso aqui, contratei o plano de saúde. Durante a vigência desse contrato, eu já tinha 1 ano de plano de saúde, e aí, então, eu descubro que tenho uma patologia, uma doença e preciso de tratamento, né? Mas aí eu resolvo trocar de plano. Vamos imaginar, eu fui acometida com câncer de mama, e aí eu quero transferir, migrar para outro contrato. Eu posso, só que aí eu vou ter uma carência de 3 anos, como a senhora colocou agora, é isso? Entendi bem? Isso mesmo, é uma carência de 3 anos, porque você adquiriu essa comorbidade, como eles dizem, essa doença ou pré-lesão, depois que você já tinha assinado o contrato. Não é uma coisa que você carregava quando assinou o contrato, não era pré-existente a assinatura do contrato, ela é pós-existente a assinatura do contrato. Aí você teria que ficar 3 anos para poder fazer essa portabilidade. E às vezes acontece da pessoa fazer várias portabilidades, né? Aí eu fazer mais de uma vez. Aí, se ela fizer isso, ela tem que esperar também mais 1 ano para poder fazer uma nova portabilidade. Então, aí seria também, não se pode também ficar Trocando de plano, né? Claro. É, tem que ter uma certa segurança também nisso daí. Até porque... Quanto à rede credenciada. Isso, e quanto à rede credenciada? A senhora ia A rede complementar. credenciada, isso. É porque a gente entrou com a portabilidade e com a rede credenciada. A rede credenciada, normalmente, as operadoras têm ou através de sites, ou hoje quase não se usa mais o famoso livrinho de rede credenciada, que eu acho, assim, um absurdo terem parado com isso, porque o idoso tem dificuldade para acessar a internet, para ter acesso a sites, para saber, qual médico que eu vou achar? O livrinho é tão bom, né? Tem lá tudo separadinho, por especialidade, direitinho, com nome do médico, telefone. Eu acho que deveria voltar, porque a maioria hoje não tem mais. Sim. Salvo engano, a Unimed Petrópolis ainda
continua com o livrinho de rede credenciada. Mas as outras operadoras é tudo através de site. Então, assim, não é todo idoso que tem essa possibilidade, essa facilidade de acessar para saber a rede credenciada. Então, normalmente, ele vai ter cobertura com rede credenciada. Acontece alguns casos de alguns contratos, que isso também tem que estar expresso no contrato, que eu posso ter a livre escolha. O que é a livre escolha? Eu vou sair da minha rede credenciada, da rede credenciada que a minha operadora de plano de saúde me oferece, e vou escolher o médico que eu gosto. Eu tenho meu cardiologista, que não é da rede credenciada, e eu quero continuar com o meu cardiologista. Eu vou, faço a consulta, ele me passa me dá um recibo do valor de quanto foi a consulta, e eu ingresso junto à operadora pedindo o reembolso daquela consulta. Hoje, quase não se vê mais planos com esse tipo de cobertura. A maioria é só mesmo o atendimento em rede credenciada, mas ainda existe alguns planos que têm a opção de livre escolha. Também, Então, né, isso doutora, existe uma tabela, né? Porque os honorários do médico, a senhora me escuta? Deu uma travadinha aqui. Sim, os honorários do médico é livre. Então, se eu busquei um ortopedista ou um cardiologista, como a senhora colocou, da minha confiança e fora da rede, paguei os honorários desse médico. Quando eu for buscar o reembolso, eu não recebo o reembolso total, existe uma tabela, né? Então, assim, o médico é livre para cobrar os valores, mas pode ser que ele me cobre X e o meu reembolso seja de Y, né? Essa é uma questão que a gente tem que estar alerta, né? Com certeza. O reembolso nunca vai ser na totalidade. Se eu gastei R$300 numa consulta, o plano não vai me reembolsar os R$300. Existe uma tabela e eles seguem aquela tabela para reembolso. Então, assim, para os idosos, o ideal é um plano de saúde que, antes de contratar, ele consulte, assim, quem são os médicos. Vamos dizer assim, eu sou diabético, então eu tenho o meu especialista em diabetes. Tenho o meu cardiologista, tenho o meu clínico geral. Então, eu vou, antes de contratar, consultar a operadora de saúde se esses meus médicos fazem parte da rede credenciada. Então, assim, quanto maior o número de médicos que o idoso venha a precisar, estiver naquela rede credenciada, ótimo, contrate, porque senão ele vai ter que abrir mão dos seus médicos e ser assistido por outros médicos que estejam dentro da rede credenciada, porque a livre escolha é muito complicada. Você pode fazer tudo por livre escolha e depois se decepcionar na hora de pedir o reembolso. Até cirurgias. Já vi casos de pessoas, na hora de fazer uma cirurgia complicada, resolver optar por um médico de sua confiança e não usar da rede credenciada. Aí gasta-se uma fortuna, vamos dizer, R$30.000 para fazer um procedimento cirúrgico e o plano vai reembolsar 2.000, 3.000, se chegar a isso tudo. Então, tem que tomar cuidado. O ideal é não ir pela livre escolha. Usar a rede credenciada, tentando conciliar todos os médicos, vamos dizer assim, conseguir pelo menos 2, 3 médicos que já são meus médicos e já estão ali no meu plano, contrata. E depois vai adquirindo confiança com os outros médicos. Isso não tem jeito, faz parte. Nossa, são tantas questões, né? Me ocorreu agora também a questão de tem os médicos, porque essa relação é uma relação de confiança, né? Tem os médicos que eu escolho. Mas a rede, ela tem, a rede que eu digo de plano de saúde, ela tem que manter especialista em todas as áreas, ou não? Eu tenho que ter um ortopedista, um cardiologista, enfim, são todas as especialidades, né? Que o plano de saúde tem que ter, né? A doutora Tânia, olha, o nosso tempo hoje já vai se esgotando, mas são tantas questões que eu já vou aqui deixar um pedido, né, para que a senhora retorne.
porque são muitas dúvidas. Inclusive, eu tenho algumas dúvidas aqui que foram propostas pelos próprios idosos que são atendidos pelo núcleo, né? Então, são muitas E, questões que a gente precisa ainda abordar. Questões sobre o cancelamento, né? sim, Sobre taxa de adesão, tantas outras questões, tantas dúvidas. E eu vou já pedir para a senhora retornar. A senhora retorna para a gente fazer aqui, com né? certeza, com Então, certeza, será um bom prazer. isso, o episódio de hoje, nós esclarecemos todas essas questões. E antes de eu encerrar, eu queria pedir à doutora Tânia que deixasse uma mensagem para os nossos idosos, né? Em especial os assistidos pelo núcleo, no que diz respeito ao tema que foi tratado hoje, né, no episódio, essa questão da contratação. Qual a mensagem aqui final que a senhora deixaria para os nossos idosos, doutora Tânia? Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite. Para mim é uma honra participar da minha cota, minha parcelinha de contribuição para esse projeto lindo desenvolvido pela UCP, que é cuidar dos idosos, assistir os idosos, que é uma classe tão discriminada, tão desvalorizada, infelizmente, porque deveria ser ao contrário, né? Nós todos, os jovens, os adultos, todos, deveríamos aplaudir os idosos, porque eles deram já a sua contribuição para a sociedade e no momento que eles mais precisam, eles são desamparados, eles são colocados à margem de tudo. E isso eu, assim, acho horrível, acho terrível que isso aconteça. É como diz o nosso famoso padre Fábio de Mello, né? É você entrar na fase do inútil, você Uhum. deixar de ser útil e passar a ser inútil. Então, assim, todos nós temos a nossa utilidade e vamos continuar tendo a nossa utilidade. Então, o que eu deixo aqui para os idosos é, sempre que possível, manterem-se ativos, Uhum. lerem muito, tudo que forem fazer, procurar uma ajuda, vamos dizer, se não tem condições de pagar uma pessoa que possa lhe dar assistência, procure o núcleo está desenvolvendo um trabalho muito bonito, que tem ajudado bastante e com certeza vai ajudar em muitos idosos. E sempre, sempre esclareçam tudo, não se deixem levar por boas aparências e boas conversas, que de boas conversas a gente tem muita por aí, muita gente com muita boa conversa, com uma famosa boa lábia, e que É acabam verdade. envolvendo os idosos, que a gente tem a gente está vivendo um momento muito especial, né, de pandemia. Quem imaginaria que fosse viver o que a gente está vivendo hoje, né? Eu nunca me imaginei dentro de uma pandemia. E eu já faço parte dos idosos, né? Eu já tenho 60 anos e tenho celular, mexo, tenho uma certa Hum. facilidade com tecnologia e eu recebo, em média, umas 10, 15 ligações por dia me oferecendo empréstimo consignado, que é Uhum. outra coisa É outra que está questão. acabando com o idoso. O idoso, Uhum. ah, não, mas o senhor tem mais 5% da sua margem. Vamos pegar um dinheirinho. A taxa caiu, os juros foi para 1,75. Isso, e eles aproveitam um momento de fragilidade, né, que a gente Uhum. está vivendo um momento de fragilidade em todos os sentidos, financeiramente, economicamente, psicologicamente. Então, eles se aproveitam dessa situação para envolver o idoso e o idoso acaba contratando. E quando ele vai ver, ao invés de ele ter 30% da margem dele Uhum. comprometida, ele tem 60% da margem comprometida. E vai faltar o dinheirinho para o É arroz, para o verdade. feijão. Então, sempre, sempre procure orientação. Que seja de um familiar mais próximo, de um filho, de um neto, né? Ou então procure alguém que possa ajudar, porque é muito importante a gente tomar cuidado com os nossos velhinhos, porque realmente, velhinhos eu digo com todo carinho, que eu acho lindo, eu chamava meu pai de velhinho, que Uhum. infelizmente já fez a passagem, mas
foi com 90 anos, viveu bastante, mas era o meu velhinho, né? Então, assim, o meu velhinho é uma forma carinhosa de chamar todos os idosos. E estou à disposição de quem precisar, qualquer um que queira entrar em contato comigo para ajudar, estou às ordens. Comigo não tem problema. Pode me procurar que eu vou ajudar, com certeza. Doutora E será um Tânia, prazer. sempre parceira, né? Doutora Tânia já esteve presente conosco, né? Presencialmente em Sim, atividades, foi né? muito Junto ao bom. núcleo. E a doutora Tânia coloca uma questão que é extremamente importante, né? O idoso, ele precisa se informar. O idoso precisa de voz. Então, a informação, ela traz dignidade à pessoa idosa. E nós aqui no núcleo, nós temos este propósito, né? Um dos nossos maiores propósitos é trazer informação ao idoso, esclarecimento. E nós vamos estar aqui nesse momento, né, que é um momento que nos foi imposto, né, de isolamento social, nós seguimos com os atendimentos de forma virtual. Então, na descrição Sim. desse link, nós temos o número de contato do Núcleo de Atendimento ao Idoso da UCP, e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. As informações relativas à doutora Tânia Baracon também vão estar na descrição do nosso link. E nós vamos voltar, né, doutora Tânia? Voltaremos para seguir aqui com os esclarecimentos acerca de planos de saúde. Então, vamos encerrando o episódio de hoje, agradecendo a presença da doutora Tânia e até a próxima. Até a próxima, doutora Tânia. Até. Eu que agradeço. Até a próxima.